Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, perdão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 1 ao 8. Nosso devocional hoje vai ser em cima desse texto. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 1 ao 8. Diz assim: Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto com os macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, para que, caso algum macedônio fosse comigo e vos encontrasse desapercebidos, não ficasse envergonhado, para não dizer vós também, quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Verso 6: E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém. Até aqui. Bom, esse é um texto que começa tratando a respeito da ajuda dos santos, da generosidade dos cristãos de Corinto. Quando a gente vê o verso 1, muito provavelmente o que Paulo está falando é sobre o movimento de ajuda aos santos da Judéia que surgiu mediante as perseguições aos cristãos. E que as igrejas começaram a realizar esse levantamento de ofertas para enviar para esses irmãos em um contexto de fome, de nudez, de perseguição. E ele informa aos coríntios que ele dá testemunho a respeito deles. Ele fala: eu conheço que vocês começaram a fazer isso antes mesmo que eu os exortasse a tal. Então, eu até entendo que é meio que desnecessário eu escrever a respeito disso, porque, na verdade, vocês precederam as minhas orientações. E ele fala: parabéns, mas eu quero escrever para vocês, porque, nesse particular, muitas pessoas se inspiram em vocês, e eu quero que vocês saibam disso. E alguns dos irmãos que estão levando essa carta, que estão me precedendo, eles também levam para informar isso a vocês, para que vocês continuem a perseverar nesse preparo, nesse cuidado com a generosidade, com o apoio, com a oferta que vocês dão para os irmãos em Cristo. Pode parecer uma questão de, será que Paulo está encomendando um serviço? Será que Paulo está chegando aí querendo... já sei, vou pegar ali no orgulho deles, no calcanhar deles, e fazê-los ofertar mais? Mas não é zelo, é um zelo e um cuidado que ele tem para com esses que começaram uma boa obra, que reconhecidamente têm no coração um chamado específico de Deus, e que tanto o testemunho deles estimulam a outras igrejas. Então, ele tem esse cuidado de falar: perseverem, continuem nisso que vocês já foram despertos, antes mesmo de uma instrução própria, vocês foram despertos por Deus a isso, e saibam que a obra de vocês, nesse tempo, é frutífera não só para os irmãos que recebem a oferta, mas também para as igrejas que recebem um testemunho da generosidade de vocês. E ele continua falando que, no verso 5, que ele julgou conveniente recomendar a esses irmãos o precedessem, para que quando ele chegasse lá não fossem pegos desprevenidos. Quando ele viesse numa viagem futura, até para fazer esse recolhimento das ofertas e levar para os irmãos, para os santos da Judéia, ele tivesse condições de continuar testificando a respeito deste caminho. E ele apresenta a lei da semeadura, no verso 6. Bom, lembrem-se, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E aquele que semeia com fartura,
com abundância também ceifará. Essa lei da semeadura que ele apresenta para os coríntios é uma lei que não é para chegar e falar, ó, você investe mais que você recebe mais. Não é nesse sentido. É na questão do quanto Deus continuará abençoando eles, e quanto Deus continuará sendo o sustento deles à medida que eles passam a cada dia a confiar mais em Deus e atender esse chamado que ele já tratou, que reconhecidamente havia entre eles, a reconhecer e atender o chamado que Deus os despertou. Por isso que ele continua falando a respeito dessa semeadura. Ele fala no verso 7, com uma outra expressão, a respeito de contribuição, mas ele fala a respeito daquilo que motiva os coríntios. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que você possa continuar ajudando, que cada irmão aí da igreja, que cada irmão que está ouvindo essa carta ser lida, possa continuar contribuindo. Mas que não seja pelo peso da minha exortação, da minha lembrança, ou não seja às custas da tua alegria ou da tua fé, que seja de acordo com ela e que seja expressão de alegria. Deus ama a quem dá com alegria. E essa semeadura, ela tem que estar de acordo com a sua capacidade. Imagina alguém que semeia no seu campo as sementes que lhe serviriam para comer e almoçar nos próximos meses. Como ele vai poder esperar a data da colheita? A ideia aqui não é que você venha a se desgastar ao ponto de morrer. Mas a ideia é de que você venha fazer aquilo que você sabe que é dito. Em outro momento, em outra carta, ele fala que reconhece como os macedônios se esforçavam em participar disso além das suas próprias capacidades, mas faziam isso por fé, não por coação. E ele está querendo que eles entendam isso, que é uma ação de amor a Deus, uma expressão de alegria que brota dentro do coração. E no verso 8, ele fala, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ainda é uma questão de coração, de motivação, de amor a Deus e de encontrar alegria nele. E um reconhecimento claro de que quem dá condições deles continuarem ofertando, continuarem ajudando, continuarem se comportando como pessoas felizes, contentes e alegres nessa disposição, é o próprio Deus, que dá de maneira superabundante àqueles que o amam, àqueles que o servem com inteireza. Eu li esse texto e pensei em algumas aplicações, porque vejo que ele é bem direto para nossa igreja, tem muitas similaridades com o contexto da Jardins. Mas eu queria começar a respeito das aplicações mais amplas e depois mais específicas de acordo com o texto. É um texto que fala muito de testemunho, em primeiro lugar. Um testemunho não apenas da oferta, mas do testemunho que essa oferta gera. E ontem à tarde eu estive com um tio meu, acho que eu já citei em alguma pregação aqui, ou em alguma aula, não estou lembrado ao certo. Ele tem Parkinson. E eu lembro que há mais de 20 anos atrás, eu conversando com ele, ele me falou que não orava para Deus curá-lo especificamente, mas para suportar aquela dor, aquelas lutas, porque ele via que a doença o levava a estar de joelhos diante de Deus. E que às vezes, se Deus o curasse, ele esqueceria até mesmo de clamar na sua pecaminosidade, na sua falibilidade humana. Mais de 20 anos. Meu tio, a gente fala que ele não passou pelo vale da sombra e da morte, não. No vale ele foi enterrado, e depois levantaram da morte. Ele passou por N cirurgias experimentais. No casamento da filha dele, ele estava em estado vegetativo lá na cadeira de roda. Fala, mas vai morrer a qualquer momento, a gente quer que ele participe, e levaram. E hoje ele ainda está melhor. Continua conversando. A doença do Parkinson é muito severa. Os medicamentos acabam atrapalhando muito. Hoje ele sente muito sono. Só que ontem, conversando com ele, ele chegou para mim e falou, estou cansado. Não entendo o que Deus quer nesse sofrimento. Por que Deus está permitindo eu estar assim? Por que Deus quer que eu esteja assim? Será que aquilo que Deus nos chamou a fazer, a viver e a experimentar, é algo que nós conseguiríamos cumprir constantemente pelas nossas próprias forças? Não.
mais de 20 anos sofrendo uma doença que servia de testemunho, e eu falei para ele, sua doença e a sua perseverança, e a sua busca por continuar estudando a Bíblia, por continuar falando das coisas do alto, serve de testemunho para mim e serve para testemunho nas minhas aulas, nas minhas pregações. Quero que você saiba disso, não para jogar um peso em cima de você, mas para você saber que, mesmo através disso, Deus tem trabalhado na vida de outras pessoas que você nem conhece. E mais, meu tio, não é pela sua força, não é pela sua capacidade. Se Deus chamou você a viver dessa maneira, é Ele que vai estar te sustentando. É nele que você vai encontrar consolo. E mais, meu tio, a gente teve aula sobre sofrimento. Não é que Deus quer que você sofra, mas por meio do sofrimento, Ele trabalha em nossos corações várias áreas. E por meio do nosso sofrimento, Ele também trabalha várias áreas na vida dos nossos familiares, de nossos irmãos em Cristo. Existem propósitos maiores. O propósito de Deus não é o teu sofrimento. E eu despertei o olhar dele a essa questão do testemunho. É um ponto que Paulo está chamando a atenção dos irmãos. Lembrem do testemunho que vocês dão. Lembra do testemunho que as pessoas falam a respeito de vocês, cristãos de Coríntios. Eu daqui não quero passar por mentiroso, e as pessoas eu não quero que elas se desanimem. Pelo contrário, eu quero que continuem olhando para você como bons cumpridores daquilo que Deus despertou no coração de vocês a viver e cumprir. Eu falei isso para o meu tio, a gente orou ali ele se consolou. Glória a Deus por isso. Vamos trazer para o contexto da Jardins? Hoje de manhã nós tivemos um momento um pouco mais movimentado do que ocorreu nos últimos anos, meses e anos. Onde tivemos que arrumar mais cadeiras do que o normal, tirar mais coisas do lugar do que o normal. Precisamos de mais pessoas ainda do que já precisava, já era defasado, pessoas de manhã para ajudar com a organização das cadeiras. Hoje precisávamos mais ainda. Todas as traves de gol estavam aqui dentro, cheias de tapetes, muita bagunça aqui, porque o pessoal fez um evento lá fora da escola, e as pessoas começaram a arrumar. Mas quer saber uma coisa que a gente dá testemunho a respeito da Jardins? Como é uma igreja disposta a trabalhar. Como é uma igreja disposta a fazer. Como a cultura de uma igreja que surgiu de uma plantação, que desde o início sempre foi movimentando cadeira, começou lá no Cobogó, depois foi para a quadra, agora está no auditório. Como uma cultura bonita e gostosa que você vê sendo replicada em cada um que entra. Será que deveríamos perder isso? Será que deveríamos perder esse testemunho que temos para os de fora, de que como é bom chegar mais cedo para arrumar uma cadeira e depois, na hora de ir embora, de ajudar na desmontagem, naquela comunhão, e quando todo mundo ajuda, não dá 8h30, já foi todo mundo embora. Porque estava todo mundo ali ajudando e não foi uma coisa pesada à noite. É um testemunho que alcança outras igrejas, que alcança outros irmãos, que eu sempre dei a respeito, mas será que o que Deus nos chamou a viver e fazer não cansa? Cansa. Então fazemos por quem? Por meio dele. Paulo fala aos Coríntios a respeito do chamado deles, fala, não quero que vocês façam isso com tristeza, não quero que vocês façam com murmuração no corredor, não quero que vocês façam com reclamação, não quero que vocês façam se perguntando a quem é que devia ter feito isso, não era a escola? Não é as coisas deles, a gente não aluga o espaço? Não é sobre isso. Com certeza, há que se conversar com aqueles que cedem o espaço para nós, mas estou falando sobre aquilo que Deus nos chamou a viver e fazer. A servir de modo prático com as nossas mãos, levando uma cadeira, trazendo um lanche, ajudando a arrumar a mesa da recepção. Coisas que todos nós, como fomos atraídos a essa igreja, vimos acontecendo, vimos os irmãos fazendo com alegria, e que esperamos que, ao se aproximarem da igreja, vão absorvendo essa cultura de serviço, de cuidado. E trazendo ainda mais para perto do texto, o texto está falando sobre generosidade no apoio aos necessitados. Tenho muito a dizer sobre isso, sobre vocês. A notícia de que vocês são generosos e apoiam e ajudam, chegou a mim muito antes de eu ser chamado a estagiar aqui. De pessoas que são dispostas a ajudar um seminarista, dispostas a ajudar um missionário, dispostas a socorrer alguém em necessidade. Uma igreja que tem a característica da generosidade tão evidente que nós temos 4 anos. Eu cheguei aqui no aniversário de 4 anos, foi o aniversário que eu fui recebido propriamente pela região, como alguém que iria começar a pastorear. E vocês continuamente, quase todos os meses, têm uma
visita de algum missionário, alguém vem aqui compartilhar, uma igreja de 50 membros. Vamos pensar nas igrejas que nós temos no Distrito Federal. A quantidade de anos que elas têm em infraestrutura, uma igreja que funciona num espaço alugado, mas que dá testemunho de ser generosa. Se Deus tem chamado vocês a isso, vale a pena retroceder? Ou, mas eu cansei, mas foi muito tempo investindo lá fora, vamos investir aqui dentro. Não é sobre isso, não é sobre continuar cuidando, porque Paulo fala, ei, preparem-se para o dia D, preparem-se, vão cuidando. Existe essa organização, é claro que tem que existir. Mas ele está chamando a atenção de que o testemunho de vocês fala muito às outras pessoas, às outras igrejas. Corintos, o testemunho de vocês no zelo com a oferta, com o cuidado dos necessitados, fala muito a outras igrejas para aprenderem. Vamos trazer para perto? O testemunho de vocês, Jardins, uma igreja tão jovem, fala muito ao coração de muitos missionários que passam aqui, seminaristas, pessoas que são ajudadas de outras igrejas porque passam um problema de luto, de desespero, de luta. Temos exemplos recentes de como essa igreja abraçou pessoas que não eram daqui, do nosso convívio local, mas eram irmãos em Cristo e que precisavam de socorro. Eram santos em Cristo precisando de socorro pelo Distrito Federal. Temos muitos exemplos recentes, vocês têm acompanhado. Quer dizer que não vai cansar? Quer dizer que um dia você não vai falar, nossa, mais um? Mas não é pela minha ou pela sua força. É no nosso compromisso de contar com Deus, de cumprir com a vontade de Deus e esperar que nele, essa graça que nos foi alcançada, também superabunde ao ponto de alcançar outras pessoas. Daqui a 2 domingos nós teremos a Assembleia. A Assembleia é o órgão máximo da igreja. Na nossa denominação nós trabalhamos com o órgão máximo sendo a Assembleia, mas uma Assembleia que escolhe alguns membros da igreja para fazerem parte de mesas executivas, administrativas, conselho espiritual, que vão trazer as propostas. E eu gostaria que nesses próximos dias pudéssemos estar orando, não só para sermos mais generosos, mas para que o Senhor também possa despertar em nós o nosso chamado, dar-nos entendimento de como Ele tem nos chamado. Eu dei 2 exemplos claros aqui. Serviço e generosidade. São marcas da Jardins que as pessoas ouvem por aí. Que eu dou testemunho por aí. Que eu vim para cá sabendo antes mesmo de um convite para estagiar em 2022. São marcas de vocês e marcas que devem entrar e permear a vida de cada um que se aproxima para membrar nessa igreja, para participar. Mas isso não vai dar certo se nós murmurarmos pelos cantos, reclamarmos que está demais, que ficou pesado, ou se acharmos que estamos contando apenas com a força do nosso braço ou bolso. Não, é por Deus. É no sustento dEle, na graça superabundante dEle, e na disposição de servirmos Ele com alegria, porque Ele se agrada de quem dá, quem o serve, quem se apresenta diante dEle com verdadeira alegria. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, porque na Tua multiforme graça, o Senhor chamou a muitos a Te servir e reuniu-nos em igreja com várias características, com várias disposições, mas debaixo de um mesmo Espírito. Muito obrigado, porque aqui na nossa igreja, em específico, temos testemunhado de irmãos fiéis, fiéis no serviço, no trabalho, na alegria e no contentamento, fiéis nas ofertas, fiéis no cuidado, e irmãos dispostos sempre a dar uma sugestão de apoio, de cuidado e carinho com o próximo, um espaço que verdadeiramente vemos a piedade agindo. Que o Senhor possa preservar isso em nossos corações e nos lembrar que se o fazemos, não fazemos porque somos melhores que ninguém, ou porque precisamos cumprir com algum currículo ou alguma régua, mas o fazemos com alegria no coração de lhe servir e na certeza de que quem nos sustenta nessa graça e quem faz essa graça superabundar à medida que nos dispomos é o próprio Senhor. Coloca essa certeza, essa compreensão em nossos corações e dá-nos também discernimento do Teu Espírito, se porventura em algum momento viermos a nos cansar, a reclamar e talvez começar a nos aproximar de uma murmuração. Sejamos uns pelos outros exortados, admoestados também em nossos erros,
para que o seu nome seja glorificado. Não o nome da Jardim seja exaltado, mas o nome de Cristo Jesus seja anunciado. Não o nome da Jardim se coloque acima de outros como uma igreja que serve oferta, não. Mas que o nome do Senhor Jesus Cristo seja evidenciado através das ofertas, do trabalho, da disposição que nós fazemos aqui. Não permita, ó Pai, que venhamos a inverter a ordem das coisas ou a abandonar o chamado que o Senhor já deixou claro para nós. Continua, ó Pai, conosco nessa manhã. Continue falando aos nossos corações e trabalhando neles no momento da comunhão, das orações, das aulas. Cremos no Teu Santo Espírito que nos consola e nos une como igreja. Cremos também, ó Pai, que o Senhor é glorificado em todo momento, ó Pai, de comunhão que nós compartilhamos. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Bom dia, irmãos. A gente vai dar continuidade para a nossa EBD sobre família. A gente começou a trabalhar esse tema sobre família no domingo passado. A aula 2 hoje, o Ministério da Família. Eu coloquei ministério aqui, mas a gente pode entender o ministério como um serviço. A gente vai desenvolver essa ideia ao longo da aula de hoje, mas a ideia é que qual o serviço que a família pode prestar dentro da igreja e no mundo vai ser o foco da aula de hoje. A nossa EBD, a gente pensou mais num foco com relação à criação de filhos, tá? São 13 aulas, o foco maior vai ser na criação de filhos, mas as 3 primeiras aulas, a ideia é que a gente prepare um terreno para que a gente possa chegar, de fato, nessa parte mais voltada à criação de filhos. Então, a gente viu na aula passada o propósito de Deus para a família. Hoje, o Ministério da Família, a ideia de serviço que a família pode prestar no mundo e dentro da igreja. A aula que vem sobre adoração, mais uma ideia de culto familiar. E da 4 em diante, a gente vai trabalhar mais focado nessa parte de educação de filhos. Tá? Aqui está um panorama das aulas para vocês terem uma ideia. Alguém colocou no grupo da igreja para que a gente sugira livros que a gente tem usado, né? Que a gente tem usado como base para a EBD. Só para deixar claro, a gente tem usado um material, nosso material base é um material elaborado pela Igreja Batista do Capitólio, lá do pastor Mark Dever, nos Estados Unidos. Eu queria trazer hoje, a gente pode trazer mais livros ao longo da EBD, mas hoje aqui 2 sugestões principais de livro. Tá? O primeiro é um livro maior, é um comentário bíblico que chama Lar, Família e Casamento, do pastor David Murr, que é um livro maior, mais denso. É uma série de pregações, ele é um autor muito famoso nessa área, muito conhecido nessa área de família. E ele escreveu esse livro aqui, são vários sermões que ele trata vários assuntos sobre família. Obrigado. Inclusive, nas aulas de casamento, eu até usei um pouco desse material, então fica como indicação. Como o foco vai ser mais criação de filhos, então eu queria indicar esse aqui, que eu acho que é o mais conhecido, eu já li, acho que muita gente conhece, que é Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp, que é um livro muito bom. Inclusive, eu olhei mais ou menos as aulas aqui, muita coisa do que ele fala nas aulas segue a linha desse livro aqui também, tá bom? Mas ao longo das EBDs a gente pode falar mais sugestões de livros. Bom, na aula passada, só para a gente retomar um pouco, a gente trabalhou uma ideia central, que está aqui no slide. As Escrituras ensinam que o propósito primário da família é nada menos que apresentar ao mundo inteiro uma série de 3 imagens, da natureza trina de Deus, do Evangelho e da Igreja. A gente começou falando lá sobre a criação do homem, sobre aquela ideia do sejam fecundos e multipliquem-se lá de Gênesis, como mandamento dado por Deus para que a sua própria imagem fosse espalhada pelo mundo. A gente trabalhou um pouco lá na primeira aula a ideia do mandato cultural, essa ideia justamente que Deus ordenou que o homem se espalhasse pelo mundo, dominasse a terra, exercesse um domínio sobre a criação e funcionasse ali como uma espécie de corregente, como um vice-gerente da criação. E nesse contexto, a gente começou a ver a família criada por Deus, apresentando ao mundo, então, 3 imagens que a gente trabalhou na aula passada: a natureza trina de Deus, o Evangelho e a Igreja. Só rapidamente aqui, a gente trabalhou a ideia que a família apresenta ao mundo essa imagem da natureza trina de Deus, porque a família é capaz de nos fornecer um retrato, uma visão desse relacionamento entre pai e filho dentro da Trindade. A gente viu que esse relacionamento entre pai e filho celestial é uma realidade última, mas as relações aqui na Terra que a gente tem entre pais e filhos, elas apontam, mesmo que distorcidas e corrompidas pelo pecado, elas apontam de alguma forma para essa relação perfeita que há entre Deus Pai e Deus Filho. E na Bíblia, constantemente observa Deus se referindo a Jesus como filho, né, e Jesus se referindo a Deus como pai.
Mateus 3,17, esse é meu filho amado em quem me comprazo. João 14,11, creio que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creio ao menos por causa das mesmas obras. A família também fornece uma imagem do Evangelho. O que a gente trabalhou na aula passada foi a ideia da adoção, né? A gente crê na doutrina da adoção. A gente crê que a gente é feito filho de Deus por conta do sacrifício de Jesus. Então, o sacrifício de Jesus, que é perfeito, nos torna filhos de Deus, nos torna cordeiros com Cristo. Nós somos filhos adotivos. Então, essa imagem de família também apresenta essa imagem do Evangelho. João declarou isso, quando ele percebeu essa ideia de adoção. Né? 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Nessa mesma linha, a gente tem Hebreus 2,11, diz que o Filho perfeito não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Jesus não se envergonhou de nos chamar de irmãos. Hebreus 2,11, pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. E por último, a gente viu essa ideia de que a família apresenta uma imagem também da igreja. Pedro vai chamar a igreja de família de Deus. Paulo vai chamar de casa de Deus, lá em Timóteo. Vamos trabalhar esse texto aqui hoje. A ideia é que essa nossa relação como igreja aponta para uma casa, para um lar, no sentido de lar. A gente pertence a essa família porque a gente tem um ponto em comum, que é a nossa união com Cristo. É o que trata lá em Efésios. E a gente viu que o sacrifício de Cristo vai nos unir uns aos outros e nos dar essa ideia de lar, de família, de casa. Gruden vai dizer assim, a designação irmão é tão comum nas epístolas que parece ser a maneira predominante pela qual os autores do Novo Testamento se referem aos outros cristãos a quem estão escrevendo. Isso indica a forte consciência que tinham da natureza da igreja como família de Deus. Então, essas relações na família, entre filhos e pais, pais e filhos, apontam para uma realidade superior, para uma realidade perfeita. E essas imagens, elas vão trazer para a gente uma série de implicações, aplicações, que a gente vai conversar um pouco aqui nessa aula de hoje. E o que a gente vai ver hoje, então? A questão do ministério da família, a ideia da família como um serviço. E a primeira informação é justamente essa, a família é um ministério, a família ela é uma forma da gente servir. Hernandes Dias Lopes tem uma frase que diz assim, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Não podemos amar as coisas e usar as pessoas da nossa própria casa. Não podemos construir os nossos sonhos e arrebentar com a nossa família. Não podemos ser mais amáveis com os de fora que com os da nossa própria casa. Quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo. O marido deve ser devotado à esposa. A esposa precisa ser uma fonte de alegria para o marido. Os pais precisam orientar os filhos com sabedoria e amor, e os filhos precisam obedecer aos pais com reverência. Nenhum outro interesse terreno pode se interpor entre nós e nossa família. Ela é o maior bem que possuímos. Nossa família precisa estar no altar de Deus, vivendo segundo a vontade dEle. Então, a família, como a gente viu, vai apresentar uma imagem da natureza trina de Deus, do Evangelho e da igreja. Então, por isso, por meio da família, a gente vai ter uma compreensão melhor de Deus e dos seus propósitos. E por meio disso, a gente vai trabalhar essa ideia da família como um ministério muito importante, como um serviço muito importante, que a família pode prestar, né, em 3 áreas principais. Dentro da igreja, para o mundo e para os próprios membros da família. Na aula de hoje, a gente vai centrar um pouco mais nessa questão da família como um ministério, como um serviço, dentro da igreja e no mundo. Como que a família pode servir a igreja e pode servir o mundo. Essa é a ideia central. Só que antes da gente começar, uma palavra de exortação aqui, de cuidado, que é um terreno que a gente pode acabar indo mesmo sem perceber. A gente deve ter cuidado para não começar a enxergar as nossas famílias ou os nossos filhos como ídolos. A gente viu na aula passada também o cuidado que a gente tem que ter de não tratar filhos como obstáculos, como ídolos e como ferramentas. Então, a ideia é justamente essa. A gente precisa ter cuidado para não tratar a nossa família e nossos filhos como ídolos. A ideia é que Deus não fez as famílias, Ele fez as famílias como um retrato de si mesmo, do Evangelho e da igreja, para que a gente pudesse adorar a Deus melhor, e não para que a gente adorasse a família no lugar do Senhor. E nós somos, de fato, seres
criados para adorar, mas a correta adoração ela é devida somente ao nosso Deus, e não às famílias criadas por Ele. O alerta aqui é que a gente não caia naquele pecado, naquele engano, de adorar a criatura ao invés do Criador. Então, nessa linha, é importante que a gente tenha claro que as famílias não são um fim em si mesmas, mas elas são modelos de relacionamentos redimidos pelo Evangelho, por meio de Jesus. Então, elas vão funcionar como um meio para a gente melhor conhecer a Deus, seu plano de salvação, e elas podem ser uma bênção, podem prestar um serviço abençoador para a igreja e para o mundo. E como nós somos seres criados para adorar, é muito fácil a gente adorar a nossa própria família. E o risco disso é que a gente pode até aparentemente parecer piedoso, porque nossa, ó, que bom pai ele é, que boa mãe ela é, que bom relacionamento eles têm. Não que isso não seja algo esperado por Deus, mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja, a família não seja o foco da nossa adoração, né? Especialmente filhos, que vai ser o tema central que a gente vai tratar aqui nas nossas aulas de EBD, a partir da aula 4, lá mais especificamente. David Murk, que é o autor desse livro que eu mostrei para vocês aqui, Lar, Família e Casamento, ele vai trazer a seguinte frase: não devemos ser familiólatras, como se a família fosse o alvo e o fim de todas as coisas. Então vejam que um pastor que escreve bastante sobre família, ele já destaca isso de cara, para a gente não tratar a nossa família como ídolos no lugar do Senhor, e achar também que a família é um fim de todas as coisas. Então a família, meus irmãos, ela é um tema que vai ser tratado na Bíblia. Família é um tema que é de maneira recorrente tratado nas Escrituras, mas ela não é o foco central da Bíblia. A Bíblia não é sobre família, a Bíblia é sobre Jesus. Um teólogo ele diz assim: é importante nos lembrarmos de que, apesar de se tratar de um tema importante nas Escrituras, não é o enfoque principal da revelação divina. A prioridade dos dois testamentos é mostrar como Deus trouxe a salvação em Jesus e por meio dele. E a palavra de Deus vai nos lembrar disso, dessa realidade, em vários textos ao longo aí das Escrituras. Vamos ver alguns deles aqui rapidamente. O próprio Jesus trouxe essa ideia que, se for necessário, a gente precisa até deixar a nossa família para seguir Jesus. Mateus 8, 21, 22. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Um outro texto, lá em Lucas 8, 19, é um texto que vai narrar a visita de Maria e dos irmãos de Jesus, enquanto Jesus pregava para uma multidão. A Maria e os irmãos de Jesus tentam chegar até ele, e ele aproveita esse momento para ensinar que a família de Deus é composta pelas pessoas que ouvem a palavra e praticam a palavra, é o que a gente tem trabalhado aqui nas nossas pregações em Tiago. Diz assim, Lucas 8, 19: a mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Sobre esse texto aqui, um comentarista vai dizer assim: a família de carne e sangue dura somente por uma vida, mas a família de Deus dura para sempre e chama pessoas a se comprometerem com a palavra eterna. Então, mais uma vez, reforçando essa ideia da gente tomar cuidado para a gente não adorar as nossas próprias famílias, para a gente ter em mente que a adoração é devida somente ao Senhor e que a gente tenha esse olhar na eternidade. Mais um texto aqui, Lucas 20. Lucas 20, Jesus vai explicar que o casamento humano vai funcionar, ele é apenas para esse mundo aqui, para esse tempo. Não vai ter casamento no céu. Jesus deixa isso claro. Lucas 20, 34 e 36. Jesus respondeu: os filhos desse mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, o casamento, que é algo que a gente também pode correr o risco de adorar no lugar do Criador, ele também não é um fim em si mesmo. Paulo, por exemplo, vai apontar lá em Coríntios os benefícios de você ser um cristão e solteiro. Ele vai dizer lá, vamos abrir as Bíblias, por favor, irmãos? 1 Coríntios 7, 32 e 35, para a gente trabalhar essa ideia. Quem puder ler, por favor? 1 Coríntios 7, 32 e 35.
Então, casar não é um erro, não é um pecado, é bom casar. Casamento é algo dado por Deus, a família é algo dado por Deus. Mas Paulo também enfatiza aqui que há benefício de você ser solteiro, ser um cristão solteiro. Então, fica a aplicação para você que é solteiro, ainda é solteiro ou é solteiro, que é uma bênção. Você pode ser uma bênção para a igreja também. O casamento e a família não são fins em si mesmo. Esse é o nosso alerta. A família não é o princípio e o fim de todas as coisas. Sim. E o fato é esse. Famílias não são um fim em si mesmas, mas apontam para realidades eternas. Então, mesmo de uma maneira caída, lá depois de Gênesis 3, depois da queda, depois do pecado, famílias não são um fim em si mesmas, mas elas apontam e continuam apontando, mesmo caídas pelo pecado, para realidades eternas. Então, mesmo a família não sendo o tema central da Bíblia, como a gente tratou aqui, Paulo e o próprio Jesus, eles confiaram na imagem da família para ajudar com que a gente entendesse um pouco essa imagem de Deus, a vida cristã, o Evangelho e a igreja. Então, a família não é o único ministério cristão, não é o único jeito de você servir ao mundo e à igreja, mas é um ministério importante, é um ministério que tem a sua importância para a igreja e para o mundo. E a partir dessa verdade, que esse ministério da família é vital, é importante, e nos ajuda com que a gente possa compreender Deus e seus propósitos, a gente vai trabalhar como que o ministério da família, como que o serviço da família impacta na igreja, como que a família vai ter implicações diretas na vida, na rotina da igreja. A ideia central aqui é que a igreja é fundamentalmente uma família espiritual. A gente viu lá que Pedro vai chamar a igreja de família de Deus, Paulo vai chamar de casa de Deus, e que a gente é inserido nessa casa, nesse contexto de família, de lar, como filhos adotivos, porque nós cremos na doutrina da adoção, que se dá por meio de Cristo Jesus, e agora nós somos co-herdeiros com Cristo. Mark Dever, ele vai dizer assim, uma família bem organizada é um testemunho poderoso, ordenado por Deus e universal para a igreja do que ela deveria ser. E na primeira carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai usar várias analogias com a família para instruir Timóteo, que era um jovem pastor, para que ele usasse o conhecimento que ele tinha de família, a experiência familiar, para mostrar como que ele deveria proceder com os membros da igreja, da congregação. 1 Timóteo 3,15, diz assim, Paulo instruindo a Timóteo, mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Como eu disse, Paulo vai usar várias imagens familiares, várias imagens da família para instruir Timóteo, e a gente vai ver algumas delas. Então, um irmão, por favor, abra em 1 Timóteo 5, 1, 2, e outro irmão, 1 Timóteo 3, de 2 a 5. Vamos ler esses textos. 1 Timóteo 5, 1, 2. Então, Paulo vai dizer aqui que há um padrão de como a gente deve tratar as pessoas dentro da igreja. A gente deve exortar um idoso como um pai, deve tratar os jovens como irmãos, mulheres idosas como mães e moças como irmãs, sempre com toda a pureza. Há um padrão de tratamento dentro da igreja que a gente deve obedecer, e as figuras que Paulo vai usar são figuras de relações familiares. 1 Timóteo 3, de 2 a 5. Quem puder ler, por favor. Então, a gente está chegando nessa fase, né, de assembleia na nossa igreja, e a gente tem critérios bíblicos extremamente claros sobre os critérios que a gente deve obedecer e respeitar para escolher liderança dentro da igreja. Ele precisa ser marido de uma só mulher, governar bem a própria casa, criando filhos sob disciplina. E lá no versículo 5, Paulo vai ser enfático, né? Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como
cuidará da igreja de Deus. Então, que a gente possa ter sempre esses textos em mente, que a gente possa ter misericórdia também, né? Os líderes não são perfeitos, são pecadores, precisam de oração. Todos eles vão pecar nessas áreas aqui, em algumas delas pelo menos. Então, que o Senhor tenha misericórdia, que a gente possa ler esses textos aqui com um olhar misericordioso sobre ele, com um olhar de oração, para que o Senhor abençoe a liderança da igreja e para que a gente também seja sábio para escolher a liderança da igreja também. Um teólogo vai dizer assim: Paulo apresenta um argumento. A boa liderança familiar deve ser um dos critérios para a nomeação para a posição do líder na igreja, porque as mesmas habilidades e competências são necessárias para supervisionar a própria casa e a casa cristã. Então, a aplicação é essa. Vamos orar pela nossa liderança, que a gente possa ter sabedoria nesse sentido e que a gente sempre possa estabelecer como crivo o critério que é trazido claramente pela própria palavra de Deus. Tem uma citação grande aqui, mas eu acho que vale a pena a gente ler, porque ele resume muito bem essa importância que há na relação entre a família e a igreja, como que a família serve à igreja. Visto que Deus é o nosso Pai, somos realmente, no sentido fundamental, uma família. O Espírito Santo, como Espírito da família, nos dá anseios pelos nossos companheiros de família. A longo prazo, os cristãos não podem ficar satisfeitos com nada mais do que uma reunião grande e anônima, 1 ou 2 vezes por semana. Os laços de amor exigem relações mais frequentes e mais íntimas. À medida que os cristãos se reúnem e se conhecem mais intimamente, o seu sentimento de serem uma família cresce. Eles começam a tratar uns aos outros da maneira que Paulo aconselha. Os homens mais velhos como pais, os homens mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mulheres mais jovens como irmãs. As pessoas já não são máscaras sem rosto, mas pessoas reais, unidas por laços familiares. A mesma lógica operante nas famílias naturais começa então a atuar na igreja como família de Deus. Na intimidade desta família espiritual, as pessoas descobrem que tratam umas às outras de uma maneira que respeita as diferenças de idade, sexo e personalidade. Então, a aplicação é que a gente possa, de maneira intencional, né, nos relacionarmos dentro da igreja também uns com os outros, como uma família de fé. Então, incentiva que você participe dos grupos pequenos, participe dos grupos de discipulado, se envolva com a vida da igreja, não somente aos domingos aqui rapidamente, no cafezinho, mas que a gente crie esses laços. Né? É bom a gente contar com a igreja como família. Eu tenho vivido isso nos últimos tempos, na última semana com meu pai. Como é bom contar com os irmãos que ligam, se preocupam, mandam mensagem, oram, se dispõem a ajudar. Então, assim, essa relação, como o autor colocou aqui, chega um ponto que fica muito superficial você encontrar só no domingo ali por 1 hora, 2 horas. Então, esses laços naturalmente vão sendo construídos. E eu, pessoalmente, acho que, com a graça de Deus, a gente tem feito isso bem na Jardins. A gente tem, tanto que a gente trabalhou outro enfoque nas últimas EBDs, né, do olhar para fora, do olhar para o vizinho, para evangelizar. Mas eu entendo que uma coisa não exclui a outra. A gente pode ter relações dentro da igreja como uma família mesmo, uma família de fé, e também pode, ao mesmo tempo, olhar para fora. A gente pode ter relacionamento dentro da igreja, olhando para fora e caminhar junto. Pastor. Pastor, aqui, ó. Então, da mesma forma que a gente corre o risco de colocar as nossas famílias acima de Deus como objeto de adoração, né? Familiolatria, que a gente foi advertido aqui, a gente corre o risco de colocar a nossa comunhão como igreja como o principal benefício da igreja. Né? Então, a gente corre esse risco de ficar ensimesmados, e isso é perigoso. Né? Nós somos uma família com uma missão, a missão não é a própria família. Né? Então, esse contraponto pode ser feito. Uma outra coisa que eu pensei enquanto você falava, Fábio, é que em família a gente descobre as coisas mais feias. Né? Em família que você dá a língua para o seu pai pelas costas, né? Que você responde, que você mostra a sua preguiça, é isso. Né? Então, quanto mais a gente se aproxima, mais a gente sofre uns com os outros. Né? Se nós nos mantivermos nessa posição confortável do domingo, a gente não tem família, a gente está no mesmo hotel. Né? A gente vai no domingo, se vê no lobby, né? Come um cafezinho, né? E aí vai embora, mas a gente não desenvolve os laços da fraternidade, e os dons que são
distribuídos dentro da igreja não são apresentados a nós como ferramentas para o nosso crescimento, né? A gente pode, sofrendo o pecado um do outro, a gente amadurece. Isso, essa é a ideia. Então, quando a gente pensa nessa relação entre família e igreja, a gente é alertado, então, a gente percebe que há uma relação de simbiose, né, na qual a família vai abençoar a igreja e a igreja vai abençoar a família. E como há uma relação estreita, né, entre família e igreja, quando a gente observa uma vida familiar piedosa, irmãos piedosos com famílias piedosas, isso vai nos ajudar a compreender melhor essa relação que há entre Deus, como nosso Pai, e de Cristo com a igreja. Da mesma forma, porque a gente tem essa relação estreita com o nosso Pai, porque a gente tem uma vida de devocional, de oração, isso possibilita com que a gente tenha, pela graça de Deus, uma vida familiar piedosa. E essa relação familiar vai nos ajudar a entender como que a gente deve encarar os relacionamentos dentro da igreja. A gente viu aqui Paulo falando para Timóteo como deveria tratar os irmãos dentro da igreja. Vai nos ajudar também a reconhecer a liderança dentro da igreja, como a gente viu no texto também de Timóteo. Aquele que não governa bem a própria casa não pode liderar a igreja. E vai nos ajudar, no final das contas, a compreender melhor quem Deus é, na medida que a família vai refletir ao mundo, como a gente viu, essa imagem da Trindade e do Evangelho. Então, a principal aplicação em a gente compreender a família como um ministério, como um serviço importante para a igreja, é que essa vida familiar piedosa vai apontar para Cristo, e uma vida com Cristo vai possibilitar uma vida familiar piedosa. E as implicações disso são enormes. Primeiro, que a gente só pode ter qualquer espécie de vida familiar piedosa a partir de uma vida com Cristo, e uma vida familiar piedosa vai poder apontar para Cristo. Então, por exemplo, crianças dentro da igreja, elas podem compreender um pouco mais dessa relação de serem filhas de Deus, quando elas observam relações entre pais e filhos dentro da igreja, relações piedosas entre pais e filhos dentro da igreja. Relacionamentos, mesmo que imperfeitos, entre pais e filhos, elas podem apontar para o relacionamento perfeito de Deus com seus filhos. Outro exemplo, um casal maduro dentro da igreja, que vai se relacionar de maneira intencional com uma pessoa solteira. Esse casal pode ser bênção para mostrar, ajudar a apontar para aquela pessoa solteira como é que seria essa relação entre Cristo e a igreja, né? Que é essa ideia do casamento. Então, nesse sentido, a família vai abençoar a igreja e a igreja vai abençoar a família. Alguma colocação, irmãos, por enquanto, até aqui? A gente vai para o próximo ponto aqui. Vimos como o Ministério da Família, esse serviço da família é fundamental para a igreja, e agora como que ele vai ser vital também para o mundo. A gente tem visto aqui, meus irmãos, que a família é um ministério importante, é um serviço importante, porque ela vai, no final das contas, nos ajudar a compreender melhor quem Deus é, quem é Deus. Sendo assim, certamente Satanás vai atacar, como sempre atacou, a família. Ele vai querer corromper a imagem de Deus, que é mostrado por meio da família. Mark Dever vai dizer assim: Satanás quer desintegrar e distorcer a família de forma irreconhecível, para que o evangelho seja o mais inacessível possível às pessoas. Pensando nisso, eu falei, a gente sabe como é que o mundo está em relação à família, a imagem distorcida de família. E falei, vou dar uma navegada aqui rapidamente nos sites mais conhecidos. Olha o que eu achei aqui de cara, né? As duas primeiras manchetes ali. Ludmila e Bruna visitam clínica em Miami e iniciam um processo para terem bebê. Aí do lado já tinha lá, mãe de Ludmila, essa Ludmila aqui, se emociona ao contar planos da cantora de ter filhos. Vou ser vovó Nazaré. Aí é uma outra que tinha essa de baixo. Mulher e noivo dividem a cama com a melhor amiga na noite de núpcias. Tão especial. Aí busquei umas mais antigas também, né? Fernanda Souza assume bissexualidade e apresenta namorada. Amor é amor. O que vale é o amor, é isso que importa. No caso mais recente lá, Sandy e Lucas falam pela primeira vez sobre separação no Altas Horas. Melhores amigos e continuaremos a ser. Então, assim, a gente vê no mundo um cenário cada vez mais intencional de tentar distorcer uma imagem de família que, de acordo com os padrões de Deus, aponta para Ele mesmo. Então, há um esforço do mundo cada vez mais, a gente tem observado isso no dia a dia, basta entrar na internet, basta ligar a televisão, basta sair na rua, que a gente vai perceber como a família, essa ideia de família tem sido distorcida.
E ano passado, a gente trabalhou um ciclo inteiro aqui na nossa EBD sobre casamento. Lá a gente viu o papel do homem, da mulher, e vimos essa ilustração, né, essa aplicação que o casamento vai apontar para essa relação entre Cristo e a igreja. Então, a conclusão lógica é que casamentos distorcidos, disfuncionais, que não seguem esse padrão bíblico, eles vão falar falsamente sobre essa relação entre Cristo e a igreja. Eles vão trazer confusão, né, e certamente Satanás vai se alegrar com isso. Então, nesse sentido, naturalmente, o fato de termos casamentos fiéis, piedosos e de acordo com os padrões bíblicos, que são cada vez mais exceção, em meio a um mundo cada vez mais perdido, que vai tentar normalizar o pecado, como a gente viu, os casamentos vão possuir naturalmente um papel evangelístico. Então, a ideia é que casamentos cristãos, e lares cristãos também, não só casamentos, são meios diretos e efetivos de evangelismo. Quando a gente abre a nossa casa, e a gente falou isso aqui na EBD passada sobre vizinhança, né? A gente pode mostrar o evangelho sendo vivido na prática na nossa casa. Né? Nós não que sejamos perfeitos, somos caídos e temos lá a queda. Mas podemos apontar para relacionamentos redimidos que precisam de Jesus. E nas nossas casas também a gente tem mais liberdade de falar do evangelho, de viver o evangelho quando a gente convida alguém para a nossa casa. Eu lembro que eu me converti depois de adulto, e quando eu comecei a namorar a Andresa, eu não era convertido ainda, e eu ia para a casa dela, e sempre a família dela orava antes das refeições. Ali eu já estava sendo evangelizado ali, nem sabia. Então, a gente tem nas nossas casas essa liberdade de mostrar o evangelho, de apontar para Cristo nas nossas relações familiares também. Só que a gente também não pode perder de vista a ideia que os relacionamentos não podem ser só nas nossas próprias casas, né? Que as casas também estão no mundo. A gente pode se relacionar com pessoas também, mostrando nosso casamento, como que a gente trata nosso filho, nossa esposa, no mundo também, relacionando com pessoas de fora da igreja e de fora da nossa casa também. Ambiente de trabalho, vizinhos e onde mais a gente tiver oportunidade nesse sentido. Nessa linha, um comentarista vai dizer assim: acredito de todo o coração que uma das maiores estações de salvação de almas no mundo é o lar. O lar pode ser usado como instrumento evangelístico. Mark Dever diz: devemos ver a construção de famílias fortes e vibrantes como uma forma de ministério e a abertura de nossas casas para amigos não cristãos como uma oportunidade evangelística cada vez mais valiosa. E a exortação aqui que a gente pode ficar para as nossas vidas é que a gente precisa ser intencional, porque para a gente é muito mais cômodo se relacionar com outros crentes, com os da família da fé. Para a gente é mais confortável, a gente gosta mais, é mais natural. Só que a gente precisa se lembrar sempre, nos lembrarmos sempre dessa necessidade, como famílias da igreja, de olharmos para fora, convidarmos pessoas de fora para se relacionarem com a gente. E a gente precisa ser intencional nesses relacionamentos, como o pastor bem colocou. Essa propaganda que eu trouxe aqui, ela foi veiculada no site oficial do Ministério da Justiça, lá em 2014. Então, quase 10 anos atrás, a gente já tinha essa intenção, né? E o título, Família é tudo igual, só muda o endereço. E vários retratos de tipos diferentes de família, né? Então, essa ideia do que vale é o amor, está tudo certo, e é isso. Essa imagem distorcida da família, do casamento, né? E dessas relações. Só que, mais uma vez, a gente vai ser confrontado e vai ser exortado pela palavra de Deus. Interessante que a palavra de Deus, como eu falei, não trata sobre família, mas não é o tema central dela sobre família, mas ela trata em diversos textos, de maneira bem clara, como que a família deve funcionar. É um texto que vale a pena a gente ler, se a gente puder abrir, se os irmãos puderem abrir, Efésios 5, 22 a 33, para a gente acompanhar. Quem puder ler, Efésios 5, 22 a 33.
Então, há papéis claros aqui estabelecidos nas Escrituras, né? A esposa, a marido. O marido vai ser o cabeça, ele tem que amar sua esposa. A esposa vai ser submissa ao marido. O marido deve amar a esposa, como eu falei. O homem vai deixar seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher. Então, há padrões bem claros, familiares, que são estabelecidos na Bíblia. E que, por mais que o mundo fale o contrário, como a gente viu aqui na tela anterior, a gente tem que ter em mente que a Bíblia é clara sobre como deve funcionar o lar. E como é bom, né, quando a gente, às vezes, visita famílias de irmãos e percebe naquela família o evangelho ali sendo vivido na prática, né? A gente vê relações piedosas entre marido e mulher, pai e filho, filhos e pais. E tem uma autora que ela percebeu isso e escreveu a seguinte frase: tive o privilégio, na primavera, de visitar uma casa que era para mim, e tenho certeza para os ocupantes, um pedacinho do céu. Havia uma beleza ali, parece-me uma espécie de paraíso que vagava, um oásis encantado, o lar. Uma atmosfera em que era impossível deixar de pensar em Deus. Não como algo para você idolatrar, a família não é o fim, como a gente viu, mas é fato que lares piedosos apontam para Jesus, apontam para essa relação entre Cristo e a igreja, para relações entre pais e filhos da Trindade também, e é bom. Então, que a nossa oração seja essa, né, que a gente possa ter nos nossos lares, mesmo sendo nós pessoas pecadoras e totalmente carentes da graça e da misericórdia de Deus, que os nossos lares reflitam Jesus, que pessoas cheguem à nossa casa e percebam isso também na prática. Interessante pensar aqui, meus irmãos, que Deus vai prometer na Bíblia abençoar não só a nossa família, mas como gerações futuras de famílias. Ele vai abençoar por gerações. Deuteronômio 7:9 é bem claro, diz assim: portanto, saibam que o Senhor, seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem seus mandamentos. Salmo 103, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então, isso significa que quando a gente planta a palavra de Deus aos nossos filhos como uma semente no coração deles, o impacto disso, ele pode ser percebido e pode ser proliferado para gerações futuras. Da mesma maneira, o Senhor pode usar nossos lares para abençoar outras famílias e o impacto naquela família também se dá para gerações futuras. Uma sugestão que o autor traz aqui, que eu pessoalmente não faço, que eu vou começar a fazer, tentar começar a fazer, quando a gente for orar para os nossos filhos, que a gente ore não somente pela salvação deles, mas também para gerações que vão vir depois deles e até que Jesus volte, que a gente tenha essa oração, também sempre pensando em geração a geração. E é fato que a gente, às vezes, conhece famílias de crentes, né, que vem toda uma geração de crente. A mãe era crente, o pai, o avô, a bisavó. Deus realmente ele honra essa promessa. E na Bíblia a gente vai ter um exemplo bem claro disso, de famílias de crentes, gerações de crentes, o Senhor honrando gerações, que é justamente Timóteo, que a gente conversou aqui. Paulo fala assim para Timóteo: lembra da sua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe Eunice. Estou certo de que habita também em você. Timóteo teve uma fé que veio da avó e depois veio da mãe. O Senhor foi fiel com Timóteo, com as gerações dele também. Que a gente tenha essa oração no âmbito da nossa família para que ela abençoe os nossos filhos e as gerações também que vêm depois deles. Então, para encerrar, meus irmãos, a gente viu hoje aqui sobre como o ministério da família é um ministério importante, é um ministério vital, essa ideia que a família pode servir a igreja e pode servir o mundo. A gente viu que a igreja é a nossa família espiritual, e a gente também tem claramente nas Escrituras, relações na igreja devem ser feitas e são ilustradas com base nas relações familiares. A gente viu como a igreja pode impactar o mundo, como a família pode impactar o mundo, o papel evangelístico que a família tem. E na semana que vem, a gente vai trabalhar essa ideia do ministério da família, do serviço da família, que ela pode fazer para os próprios membros da família. A gente vai trabalhar basicamente a ideia do culto familiar, como que a gente pode estabelecer essa ideia de adoração familiar em culto familiar nas nossas casas. Na verdade, na outra semana, porque a próxima é batismo, né? E na outra assembleia, talvez daqui a 3 semanas. A gente vai chegar lá. Então, para encerrar, eu queria que a gente refletisse ao longo dessa semana, eu sempre gosto de trazer isso, o que a gente pode pensar nessa aula aqui, para as nossas vidas, para a semana. Aí eu trouxe mais uma vez a frase aqui do David Murray, desse livro azul que eu mostrei para vocês. O lar é o lugar onde somos o que somos. O pastor falou sobre isso, né? Se a fé cristã há de funcionar,
tem que funcionar em casa. A realidade, ou não, da minha vida cristã é mais evidenciada nas escolhas que faço no lar com meu cônjuge e meus filhos do que em qualquer outro contexto de vida. A gente não consegue disfarçar e ser outra pessoa no nosso lar. A gente pode até conseguir na rua, no trabalho, mas na nossa casa a gente não consegue. E a gente tem que ter em mente que essas relações familiares, elas só podem refletir a imagem de Deus para o mundo e para a igreja, se a gente de fato viver uma fé verdadeira, se a gente antes disso tudo for de fato alcançado pelo Evangelho e viver o Evangelho na prática. Isso vai envolver confissão de pecados, vai envolver oração, vida devocional, leitura bíblica. Então, que a gente possa ter essa ideia, né? E quando às vezes a luzinha acender na nossa casa, que as coisas estão meio que desandando, que a gente volte e pense, como é que está a minha vida devocional? Será que eu de fato tenho sido um cristão como deveria ser? Né? Então, a nossa casa às vezes é o melhor alarme para a gente perceber isso. Amém, irmãos? Alguma colocação? Perguntas? Não? Então, dentro desse contexto de serviço, né, o material que a gente está trabalhando, e eu acho que o corte que você fez é sábio, né, até por causa do tempo, ele coloca que ter filhos, então, dentro dessa ideia de missão, de serviço à própria igreja e ao mundo, não deve ser tratado pelos cristãos como algo simplesmente opcional. Eu quero, não quero ter filho, né? Então, esse pensamento de existe uma missão dentro dessa ideia que a gente viu também no domingo passado, de espalhar a imagem de Deus no mundo, pela procriação, né? Então, pensar sobre isso, né? Os casais novos aí, porque não ter mais filhos, né? A nossa igreja é muito abençoada, né? A gente brinca que nasce um bebê, tem alguém grávido aqui que não sabe, né? Então, né, a gente tem experimentado isso como igreja, né? Mas existe um papel, né? Não é transformar os nossos filhos em ferramentas para dominar o mundo, né? Como algumas religiões apregoam por aí, mas existe sim um papel de testemunho para as famílias, né? Ter filhos hoje em dia é um ato de fé, né? Mostrar que você crê na soberania de Deus, no cuidado de Deus, que o mundo pode ser melhor a partir daquilo que a gente crê e ensina para os nossos filhos. E outra coisa que ele trabalha é a importância, né, do trabalho feminino dentro da casa, que isso precisa ser valorizado, né? Entender que isso faz parte da missão dentro da igreja, né? Que a gente deve valorizar o trabalho também das mulheres em casa. Agora está funcionando. Seu Lourenço. Então, irmãos Fábio, família é uma criação de Deus, né? Deus não criou primeiro a igreja e depois a família. Ele criou primeiro a família e depois a igreja, né? E a gente sabendo corretamente o que significa a família, para que Deus criou e por que Ele criou, né? E um dos objetivos é povoar a terra e representar de forma apropriada o Senhor. Nós somos imagem e semelhança dele, né? E a família, e aí precisa você inclusive começou a abordar esse assunto, a família ela é formada, em primeiro lugar, um homem e uma mulher, né? É diferente do que você pega o conceito de família hoje na lei e no mundo. Então, nós precisamos ter isso muito bem fixado, né? E aí, se a gente sabe o papel da família biblicamente, tudo se torna mais fácil, né? A criação dos filhos, o casamento, a vida como um todo. É só isso, só para lembrar que, primeiro Deus, segundo a família, o tanto que é importante ela, e terceiro a igreja. Amém. Fábio, Sim. eu acho importante assim, a gente definir o que é família, né?
que na igreja de Brasília, por exemplo, tem 2 irmãs lá que elas, desde que eu me entendo por gente, elas convivem juntas, elas tiveram filhos de relacionamentos anteriores, mas elas se juntaram e são uma bênção lá na igreja e estão lá há muitos anos. A gente vai chamar isso, a gente vai falar que elas não são famílias, porque elas moram juntas. Elas não se juntaram como casal, são irmãs e elas dividem a mesma casa. Sim. Elas são amigas, elas não são irmãs? A Elba e a são amigas. Isso é uma família, biblicamente? Eu acho interessante pontuar isso, Eu né? acho que teria que avaliar primeiro assim, qual foi o motivo do divórcio, né? Foi um divórcio permitido biblicamente? Não foi? Não é um relacionamento amoroso. Sim, mas tem filhos. Sim. Ah. E aí, pastor? Qual é o problema, né? Qual é o problema de 2 núcleos familiares se juntarem e dividirem despesas? Eu não vejo nenhum problema nisso, né? Conheço o testemunho, né, das irmãs que a gente está citando aqui, né? Uma adotou 3 crianças, a outra tem 2 filhos, né? E elas vivem numa comunidade, né, em que dividem despesas, aluguel, né, e são abençoadoras, né? Então, eu acho que esses desafios, por exemplo, para mulheres que se veem sozinhas, né, e divorciadas ou viúvas e se juntam em comunidades assim, eu vejo como uma bênção. Não dá para a gente dizer que é uma unidade propriamente familiar, mas é um contexto em que pessoas da mesma fé, né, são amigas e dividem os desafios juntos. Então, não sei, talvez a Glaucia ajude a gente aqui juridicamente, né? Pensão de uma para outra. Eu não sei se a gente pode criar esse tipo de imaginário jurídico para poder chamar isso de um modelo familiar e justificar, por exemplo, custeio previdenciário de uma para outra. Não entende? Eu acho que a gente dá um salto querendo adaptar realidades que são construídas, que nunca foram um problema, né? A prima morar com a outra prima e ela se ajuda, nunca foi um problema isso, mas a gente tem a tendência de querer explicar e aplicar isso, que é uma exceção, a um modelo bíblico. O modelo bíblico é muito claro, né? Chama de família, né? Essa unidade em que alguém deixa pai e mãe, se junta a sua mulher, serão os 2 uma só carne, né? E essa é uma unidade que pode ser dissolvida pela morte ou pelo pecado, né? E essas unidades, elas seguem dentro desse processo com as consequências disso, né? Alguém pode ficar viúvo ou viúva, né? E é uma família, né? Agora, por causa do pecado que gera morte, né, e divórcio, a gente continua falando que aquilo é um núcleo familiar que foi fragmentado, né? Então, daí a dizer que 2 núcleos que estão desfragmentados, ao se juntarem, constituem uma família, é um salto. Juridicamente poderia ser, mas é uma construção, né? Não é o que a gente está falando aqui. Eu posso só falar uma coisinha? Porque eu acho tão bom quando Jesus entra e coloca essa possibilidade de sermos uma família da fé, né? Porque muitas pessoas não têm família, ou não vão ter, ou então perdem a família, igual Jesus fala, né? Que às vezes quem deixou pai e mãe, né? Que Deus daria nessa terra 100 vezes mais. E quando Ele daria nessa terra uma outra família, provavelmente deve estar falando da igreja, né? Então, assim, a possibilidade de sermos família também uns dos outros, né? Independentemente desses núcleos familiares. E para mim essa realidade que o Tiago falou reflete um pouco isso, né? Como que
que a fé nos une de uma forma muito mais ampla e cria novos vínculos, né, que são também embasados aí em Jesus. Só um cuidado que eu acho que a gente precisa ter como igreja, é da gente ter um olhar gracioso e misericordioso para quem está lá fora, né? O Felipe Yancey, no livro Maravilhosa Graça, ele fala de um testemunho de uma mulher que era prostituta, e eu não sei se foi ele ou outra pessoa, tentou evangelizar ela, e falou para ela, por que você não vai para a igreja? E ela falou assim, olha, eu já me sinto acusado o suficiente. Né? Nesse sentido, olhando para a família, a gente também tem que pensar na realidade que nos cerca. A gente sabe que a maior parte da população brasileira é pobre, de famílias desestruturadas, mães solteiras com filhos, né? Então, a gente tem que ter o cuidado de não criar um padrão e isso afugentar as pessoas, de falar que aquilo não é uma família, por exemplo, né? Então, só para ter esse cuidado, eu sei que não é o nosso caso aqui, mas a gente ter esse olhar amoroso, misericordioso, né, com graça para essas pessoas, para que, em vez da gente não repila essas pessoas, a gente atraia elas, né, para o Senhor. No nosso caso ali, meu e da Cátia, ao nosso redor, a gente tem um caso de um rapaz, né? Ele tem 40 e poucos anos e ele decidiu adotar 2 crianças, né? Eu não sei como é que está o processo, né? Mas aí eu fico numa situação, não sei que tipo de conselho dar, assim. Se o pastor pudesse me ajudar, porque ele quando apresentou a situação para a gente ficou sem muito saber o que fazer, né? A Cátia meio que disse assim, que Deus te abençoe e tal, mas assim, enfim, não sei. Acho que todas as ponderações que foram feitas são importantes, né? A gente realmente tem que olhar com amor e com graça para os feridos da guerra sexual, eles vão chegar, né? Famílias que se estruturaram fora do padrão da Bíblia, e elas vêm e virão com consequências, né? O Érico citou, né, essas moças que engravidam logo cedo nesses locais de baixa renda, né? Elas carregam um peso gigantesco, né? Então, nós precisamos olhar com amor, né, e para essas situações. O plano de Deus sempre é o melhor, né? Há uma discussão agora lá nos círculos acadêmicos norte-americanos, sobre a desvantagem competitiva de quem não tem pai e mãe dentro de casa, que seria injusto. Estão querendo fazer cotas para quem não tem pai e mãe, porque quem tem pai e mãe tem rendimento escolar melhor, tem acesso à escola, então tem que criar cotas para quem não tem pai e mãe. Então, para mim, isso é uma prova de que o modelo divino é o melhor, né? Eu acho que não faz sentido você prejudicar quem seguiu o modelo divino, mas tudo bem. Em relação a alguém querer adotar, né? A gente citou lá o caso lá dessas 2 irmãs que moram lá, né, nessa comunidade, né? Uma delas adotou 3, né? Sozinha, 3, né? Cara, ela escolheu uma criança que ninguém queria, né? Não sei quanto não vou comentar o caso, né? Mas assim, um cenário de que aquela criança ficaria por longo tempo nesse abrigo, entendeu? E está dentro de um local exposto ao Evangelho, né? Ou exposta, cresceu, está servindo, né? Então, essa ação dela, né, que parece apontar nessa direção, para aquelas crianças foi um ato de amor. A adoção é linda, né? O que a gente pode fazer? A gente pode estimular uma cultura de adoção dentro da nossa igreja, né? E como igreja a gente pode servir essas famílias que adotam, né? Com esses relacionamentos que a Clarissa falou aqui, né? Nós somos uma comunidade que a gente pode dar suporte uns aos outros, né? Um cara adotar 2 filhos, ele vai ter que continuar trabalhando, vai precisar de ajuda.
era bom que tivesse uma mãe por perto para para ajudá-lo, né? Esse é né? Quanto mais próximo do ideal de Deus, melhor, né? Mas a gente vive num mundo caído, né? E que tem crianças abandonadas, né? Então, é isso. Se os crentes estivessem adotando, acho que essas perguntas nem seriam feitas. É interessante que quando está tudo dentro de um determinado padrão, ninguém questiona. Agora, quando foge do padrão, aí dá um nó na cabeça de todo mundo e a gente começa a duvidar até o que nós estamos fazendo aqui. Foi falado que união de duas primas, sei lá, dois rapazes lá, e para adotar uma pessoa, uma criança ou duas, sei lá. Mas o orfanato, a gente está questionando se um orfanato que abriga crianças, seja masculina, feminina, se aquilo ali não é uma família. Então, a gente poderia começar a questionar o que é uma família para você? Né? Ah, não, é que são dois homens, então um ou os dois são homossexuais. Ah, se são duas mulheres, são... Quer dizer, o sexo virou o problema principal da família. Será que é isso? Então, o que é família para nós? É uma pergunta interessante, não é? Eu acho que a gente tem um padrão, né, bíblico de família que tem que ser obedecido. Temos casos, como foram citados aqui, né, das duas irmãs que tinham filhos e se juntaram como núcleo familiar, mas há um padrão que é bíblico e é claro, né? Um homem, uma mulher, um casamento, uma só carne, deixa pai e mãe. Então, há regras claras e diretas na Bíblia. O que foge disso pode fugir claramente também. Duas mulheres não é uma família biblicamente. Dois homens não é. Isso está claramente contra as Escrituras. Agora, a gente discutiu aqui casos que não vão contra o texto de Efésios, né? São duas irmãs que se juntam, uma adotou, outra também, então no núcleo familiar. Tá, a Bíblia não proíbe isso, mas não é o padrão bíblico que é claro nas Escrituras, né? Não, acho que é isso. Para mim não tem dúvida que é família, né? É o padrão bíblico. E a gente vive num mundo caído, daí vem a confusão quando a gente sai do padrão, né? Que foi mencionado. E núcleos que sofrem por causa do pecado ainda mantêm esses vestígios de família, eles precisam ser amados e cuidados, né? Então, alguém ficou viúvo. Cara, é o pecado, o salário do pecado é a morte. É um núcleo que foi desfeito, mas ali você tem um cônjuge sozinho, você tem órfãos, né? Você tem toda uma dor atrelada a um processo que precisa da assistência da igreja, né? De uma comunidade, né? Então, a gente não pode negar os efeitos da queda. As famílias foram criadas antes de Gênesis 3, né? Mas elas vivem sob os efeitos da queda, né? Agora, a gente não pode usar a pressão cultural para mudar o padrão. Aquilo que a Bíblia fala que é casamento, a gente não pode dizer que outro tipo de união seria casamento. Pode ser prefeito civil lá fora. Dentro da realidade bíblica, não é um casamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma união de pessoas do mesmo sexo, o pecado que eles não precisam se arrepender é divórcio, porque nunca foi um casamento. Agora, entender isso é um processo, né? E com certeza, esse é um discurso que poderia ser taxado de homofóbico, sei lá, elitista, e o que quiserem rotular, mas o que a Bíblia fala que é. Então, acho que não fica nenhuma dúvida sobre o que é família do ponto de vista bíblico, né? Mas existe uma realidade do pecado e a gente precisa interagir com o meio onde a gente está. Como é que a gente apresenta respostas, né? Então, lá na ICE Brasília, né, a gente recebia crianças no Ministério Infantil que eram trazidos por uma tia, né,
e essas crianças eram adotadas por 2 homens. Eles eram os pais, essa tia estava ali, e a tia levava à igreja, né? Os pais nunca foram, não quiseram, eles sabiam o que era pregado ali, eles não queriam. Mas eles queriam e permitiam que os filhos estivessem expostos a uma formação cristã. E a gente vai aproveitar, a gente vai evangelizar essas crianças, a gente vai mostrar que existe um modelo ideal. Vai ficar o grande desafio deles terem que trabalhar com o modelo ideal e o que eles vivem. E isso acontece com a gente também. As nossas famílias são para ser testemunhos sobre o Evangelho, sobre Deus, né? Sobre a graça, e nós vivemos nosso próprio pecado, dentro das nossas casas. Nem todo dia a gente acorda bem, né? A gente peca contra os nossos cônjuges, com os nossos filhos. E existe um descolamento entre aquilo que deveria ser e o que é. Mas aí, nesse descolamento é que entra o Evangelho, que perdoa, que restaura. É no descolamento que está. Então, a gente precisa entender qual é o ideal, a nossa distância dele e quais são os recursos que a gente tem em Cristo para nos aproximar desse ideal, tanto pela santificação quanto pela cruz. Então, é o Evangelho que entra nessas realidades para produzir transformação. Agora, as nossas famílias espelham o Evangelho? Talvez essa seja uma pergunta mais dolorosa, né? Ah, papai e mamãe, bonitinho. A gente está espelhando? A nossa casa é missionária? A nossa casa evangeliza? Né? Nós estamos idolatrando a nossa família? Ah, ninguém pode repreender meu filho na igreja. Está com algum problema. Então, é preciso sabedoria para a gente lidar com o descolamento. Porque é nesse descolamento é que entra a fé, como a gente vive. Tá bom? Acho que... Vamos orar, irmãos, para a gente terminar, então? Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela sua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz. Obrigado porque mesmo em meio a um mundo caído, a gente tem aonde recorrer. Podemos recorrer ao Senhor, à sua palavra, à sua verdade. Pai, nós te louvamos por isso. Peço que o Senhor continue trabalhando nos nossos corações, nos dê um olhar misericordioso e que o Senhor nos abençoe ao longo desse dia. Em nome de Jesus, amém.